Eu sou psicóloga. Isso não quer dizer que eu esteja apta a lidar com todos os problemas emocionais que podem me aparecer. Então, quando eu admito isso, eu passo pela questão de o que eu posso fazer, com quais histórias eu consigo trabalhar. Então, uma equipe nunca vai ter uma coesão, uma homogeneidade em termos de lidar com histórias difíceis. Para mim, de repente, trabalhar com uma história de violência é insuportável. Para a Bianca, trabalhar com uma história de morte talvez seja insuportável. Quando a gente tem essa clareza de por onde é o nosso telhado de vidro, a gente consegue dizer, essa para mim não, hoje, Bianca, você me ajuda? E aí a Bianca pode se aproximar dessa história de uma forma muito mais espontânea, genuína, aberta, do que para mim, que vou ter que fazer um esforço enorme e corro um enorme risco de me defender daquela experiência, e aí ser antiética, desrespeitosa, o que quer que seja, banalizar. Então, acho que uma equipe precisa se conhecer e precisa ter abertura para dizer, hoje não, isso sim, talvez eu possa contribuir. Eu acho que a primeira decisão parte por aí, da gente poder saber do que a gente dá conta. Não é porque vocês estão ali que vocês estão preparados e abertos para lidar com toda e qualquer experiência. Eu me lembro uma vez, eu trabalho com luto há 20 anos, e eu me lembro uma vez que chegou uma história para mim de uma avó que perdeu um filho. Ela perdeu o filho e ela veio encaminhada com um neto. A história foi que o filho matou a esposa e se matou depois, e o menino ficou 3 dias em casa trancada, pisando nos corpos e no sangue. Quando eu ouvi aquela história, 20 anos de tantas experiências e histórias ruins, eu fiquei 2 dias sem dormir, imaginando o que aquele menino de 3 anos tinha vivido. Eu não estava preparada para aquilo. Né? Aquilo mexeu comigo, mexeu com as minhas questões. Então, quando a gente pode admitir que tem coisas que não são para a gente, ou que nós não estamos podendo, a gente já começa a se proteger mais desses problemas e desses erros que podem acontecer. Mas isso requer que a equipe se respeite nisso. Não é porque a Bianca não pode hoje, que a Bianca é incompetente ou fraca, não dá para isso. A Bianca não pode porque a Bianca é gente, a Bianca tem uma história e a Bianca tem limites, assim como eu. Então, é esse o caminho que vai garantir minimamente o começo de conseguir lidar com a história das crianças. Eu acho que uma parte importante também é a gente lembrar que o trauma, ele contagia. Então, às vezes, se essa criança tem uma história muito difícil e você soube dessa história, às vezes essa dor, ela parece que dói em você mesmo, né? E aqui colocar entre parênteses, né? Às vezes usam a história de vida desrespeitosamente. Essa pessoa que está usando uma história de vida desrespeitosamente, ela precisa urgentemente se tratar. Ela tem alguma questão que ela precisa trabalhar com ela mesma. Né? Todos nós temos perdas e traumas na nossa vida, alguns vividos, alguns temidos. Algumas coisas que a gente tem muito medo de viver e algumas coisas que a gente já viveu. Então, nós estamos em risco também de sermos afetados, como a Bianca disse, para isso. E muitas vezes a nossa resposta não é uma resposta de um desvio moral, né, de querer agredir a criança, mas é uma resposta defensiva mesmo, frente a um sofrimento nosso. Né? Viver no abrigo e trabalhar com tantas histórias difíceis e tristes é uma experiência intensa, que pode, muitas vezes, se a gente não souber lidar com isso, também nos adoecer, pode nos fortalecer. E eu realmente acredito que trabalhar com o que a gente trabalha nos torna pessoas melhores, mas também nos exige mais, a ponto, às vezes, de nos colocar em risco também.